Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E o passo a passo de hoje é atendendo a um pedido que eu recebi lá no Instagram. Eu postei esse modelinho e recebi pedidos do passo a passo do laço e como ainda não tinha aqui no canal, eu resolvi gravar para atender esses pedidos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na descrição do vídeo para vocês estarem indo lá conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Estão todos convidados e serão muito bem-vindos. Vou deixar também para vocês a lista dos materiais, que aqui a gente vai usar pérola 6, mantinha de strass, fio de nylon a gente vai usar o 0,40, mas você pode usar aquele que você é acostumado, 25, 30, 35, o que você preferir. Vamos fazer a aula do laço e também a aplicação na correia, combinado? Mas antes da gente estar indo lá passo a passo, vou pedir a contribuição de vocês para o crescimento aqui do canal. Não custa nada, meus amores, vocês curtirem o vídeo. Se vocês gostam aqui do conteúdo, se o meu conteúdo ajuda vocês, me ajudem de volta, curtindo, comentando e compartilhando, tá certo? E se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Vamos bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com vocês e juntos a gente chega lá. Então, vamos lá para o passo a passo. Aqui, então, peguei uns 2 metros de fio, tá? Vamos pegar fio a mais para não ter perigo de faltar. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa aula. O lacinho, ele é feito de 2 laterais iguais, tá certo? Uma lateral é exatamente igual à outra. Então, nós vamos trabalhar juntos toda a primeira lateral. Depois, vocês irão pausar o vídeo e irão trabalhar uma segunda lateral igual à primeira. Basta pausar o vídeo, se for preciso, você volta lá onde a gente começou a fazer a lateral e faz a outra igual, tá certo? A única diferença aqui de uma lateral para outra será a primeira lateral nós vamos deixar concluída, vamos fazer e arrematar o fio. A segunda lateral, vocês não irão arrematar o fio, porque a gente vai precisar do fio para unir na primeira que a gente deixou finalizada. Mas eu vou explicando para vocês, combinado? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso lacinho. Deixa eu botar aqui de ladinho. Para começar, a gente vai pegar o fio. Uma das pontas, a gente vai colocar aqui 2 pérolas de número 6. Vamos trazer as pérolas até a ponta do fio, tá? Pode deixar um pedaço assim, mais ou menos, olhem só. Uns 20 centímetros de fio, uma ponta vamos deixar menor e a outra maior, porque a menor a gente vai cortar depois e vamos seguir trabalhando só com uma ponta de fio, tá certo? Então, pegamos a ponta do fio, que ficou na nossa mão, e vamos vir aqui. Colocamos 2 pérolas, vamos passar por dentro da primeira que colocamos pelo sentido contrário, vamos cruzar o fio. Você vai puxando uma das laterais do fio, sempre deixando um lado maior do que o outro, tá? Observem que vai ficar assim, uma argolinha aqui prendendo uma pérola na outra. Uma das laterais vai ficar maior, tá? Então, vamos trabalhar com ela para cruzar o fio. Na lateral que você ficou com o fio menor, a gente vai colocar a pérola, só pra gente ter uma referência aqui, tá? Você pode colocar em qualquer uma das pontas, mas é só pra gente trabalhar como uma referência aqui, tá certo? Então, aqui, na lateral que eu fiquei um pouquinho menor com o fio, coloco a pérola. Coloquei a pérola, fiquei com a outra ponta do fio, vou vir aqui e passo por dentro dela pelo sentido contrário. Vamos entrelaçar o fio. Vamos puxar aquela ponta que ficou maior. Já temos aqui 3. A gente vai trabalhar um total de 7. E depois eu explico para vocês como fazer, se você quiser um laço maior ou menor. Então, aqui coloca mais uma. Pega a outra pontinha do fio e vem ali e passa por dentro da pérola. Eu puxo sempre aquele lado que ficou maior, tá? Aqui você vai observar que vai ficando assim, umas argolinhas prendendo as pérolas. Vou colocar mais uma pérola, venho aqui com o outro lado do fio, passo por dentro dela e vou puxar. Puxei e ficou assim, já tenho 5, vamos colocar aqui mais 2. Coloquei a pérola, pego a outra ponta e passo por dentro dela. E vou puxar novamente.
Observem aqui que ficamos com 6. Aqui você vai dando uma ajustada aí nos fiozinhos, tá? Pra que eles fiquem direitinho, ó. Vai puxando que eles vão ficando bem alinhadinhos. Olhem só, ficou assim. Agora, aqui na última pérola, a gente vai colocar a pérola, só que a gente não vai cruzar, aqui a gente já vai amarrar o fio, tá? Pra começar aqui as laterais. Coloca a pérola no fio e aqui a gente vai fazer os nozinhos, ó. Vou fazer um nó. Fiz um nozinho, agora venho aqui e passo umas 3 vezes por dentro dessa segunda laçadinha. Feito isso, ficou ali um nozinho. Você direciona ele ali pra dentro de um dos buraquinhos da pérola. Puxa bem firme, tá? Se você preferir, pode pegar o alicate aí pra poder apertar bem o nozinho. Feito isso, ficou dessa maneira aqui, tá? Olhem só, 2, 4, 6, 7. Lu, quero fazer um laço maior. Você aumenta a quantidade de pérolas iniciais, tá? Então, o que determina o tamanho do laço será a primeira carreira de pérolas que a gente vai fazer, tá certo? Lu, quero menor, diminui, quero maior, aumenta a quantidade inicial, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui a gente já vai trabalhar com agulha. Então, vou colocar aqui o fio na agulha. Aqui, vou usar uma agulha de número 8, pode ser a 6, pode ser aquela que você tiver em mãos aí. Agora, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou esconder aqui dentro dessa última pérola que eu coloquei, vou esconder o nozinho aqui dentro. Ó, passo ali com o fio, dá uma puxadinha pra esconder o nó. Aqui, eu gosto sempre de pegar o alicate, meus amores, e dar mais uma puxadinha, tá? Segura ali o fio com jeitinho pra não arrebentar o fio, tá? E dá mais uma firmadinha. Aqui eu corto. Pode deixar uma pontinha ali pequenininha, não tem problema. Agora, vamos dar início. Aqui, agora, a gente vai colocar na agulha 2 pérolas de número 6. Então, coloquei 2. Aqui, o fio está saindo nesta pérola, a última que a gente colocou. Observem aqui as argolinhas, tá? Ficamos aqui com as argolinhas. Você vai pegar a agulha, segura aqui as pérolas nesta posição. De trás para frente, trazendo a agulha em sua direção. Você vai passar por baixo da segunda argolinha. A primeira não trabalhamos, porque aqui a gente vai começar a fazer um degradê diminuindo as pérolas, tá? Então, a primeira a gente pula, vem na segunda. De trás para frente, tá? Trazendo a agulha para sua direção. Puxa. Puxa o fio, vai ficar assim. Agora, o que você vai fazer? Você vai subir aqui na segunda pérola. Sobe e puxa o fio. Fiquei ali com 2 pérolas. A partir de agora, a gente coloca somente uma. E repete, vem na próxima argolinha, de trás pra frente, puxa o fio. E sobe. Vamos colocar mais uma. De trás pra frente. Puxa. E sobe. Colocamos mais uma, vamos lá na próxima argolinha, tá? Uma pérola em cada argolinha. Puxamos e subimos. Vamos colocar mais uma. De trás pra frente. Puxa e sobe. Observem aqui, ficamos com 7, 6, 5, 4, 3 e 2, tá bom? Independente da quantidade que você fizer inicial, você vai finalizar com 2, tá? Mesmo que você aumente ou diminua a quantidade de pérola inicial, você vai finalizar com 2. Chegando na última, o que você vai fazer? Vai virar. Vira e vamos começar novamente. Para começar, colocamos 2. De trás para frente. Puxa. E vem aqui, não na primeira, na segunda e sobe. Novamente, colocamos mais uma, de trás pra frente, na próxima argolinha, puxa e sobe. É bem fácil de fazer esse lacinho aqui, tá, meus amores? Coloca mais uma, de trás pra frente, puxamos e subimos. Olhem só, está ficando assim. Vamos colocar a última pérola agora. Essa carreira ficaremos com 5.
puxamos e subimos. Finalizada a carreira, o que que você vai fazer? Virar o trabalho novamente. E seguimos para a próxima carreira. Colocamos duas, porque é a primeira, de trás para frente, puxa e sobe ali por dentro da segunda pérola. Coloca mais uma, de trás para frente, puxa e sobe. Vamos colocar a última. Viemos de trás para frente, puxamos e subimos aqui na última pérola. E olhem só, estamos assim. O que que a gente faz? Vira novamente. Nesta carreira, vamos ficar apenas com 3. Vamos de trás para frente, puxamos e subimos. Vamos colocar mais uma, de trás para frente, puxamos e subimos. E agora, aqui, a gente vai fazer a última carreira. Colocamos duas, viramos, ó, estávamos trabalhando nesta posição, viramos. De trás para frente, puxamos e subimos. E assim ficou a nossa primeira lateral. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos trabalhar a segunda lateral. Então, vamos lá. Finalizamos e ficamos com o fio aqui na pontinha. Vamos vir aqui nessa pérola à frente e vamos levar o fio lá para aquela pérola. Então, você vai apenas descer por dentro aqui desta carreira. Ó, desci por dentro de todas essas pérolas que ficaram alinhadas. Aqui, você vai passar por dentro dessa primeira pérola e vai repetir tudo novamente. 6, 5, 4, 3, 2. Vou fazer junto com vocês, tá? Por toda essa primeira lateral. O fio está aqui, de trás para frente. Pula a primeira argolinha na segunda. Puxa o fio e sobe. Coloca uma de trás para frente. Puxa o fio e sobe. Assim, a gente vai fazendo, até finalizar todas as carreiras. Vamos colocar mais uma. Mais uma pérola, de trás para frente. Puxamos e subimos. Vamos virar. Colocamos duas, observem que ele já vai ficando em formato de conchinha, olhem só. Vamos lá, de trás para frente, puxamos e subimos. Vamos colocar mais uma pérola. Vamos colocar mais uma, de trás para frente, puxamos e subimos. Vamos finalizar aqui juntinhos todo esse primeiro lado. Colocamos aqui a última pérola, nessa a gente ficou com 5. Viramos novamente. Na próxima, 4, 3 e 2. Estamos na última pérola, subimos e viramos. Colocamos duas de trás para frente, na segunda argolinha, subimos. Vamos colocar a última de trás para frente, puxamos e subimos. Agora, aqui a gente vira e coloca as duas últimas, e vamos neste lado, nessa primeira lateral, arrematar o fio. Ficou assim, meus amores, observem, exatamente igual um ladinho ao outro. Aqui a gente vai fazer este movimento unindo os dois lados, e vamos fazer aqui alguns pontinhos unindo
estas duas pérolas a estas, para que ele fique fechadinho, tá? Então, o fio está aqui. Você vai entrar lá naquela pérola que fica na reta dela, do lado de baixo. Passa por dentro dela. Estamos aqui, você volta ali por dentro da pérola, tá? Vamos fazer aqui por umas 2 vezes em cada uma dessas pérolas, para ficar bem unido aqui a nossa lateral. Ó, voltou ali. Olhem só, ficou unida. Agora, eu vou para outra pérola e faço a mesma coisa. Passa lá na pérola de baixo. Volto ali por dentro dela. Passa novamente. E passo ali. E olhem só, ficou prontinho o primeiro lado. Aqui, então, meus amores, esse lado a gente vai arrematar. O outro lado, você vai trabalhar até finalizar a outra lateral, tá? Você não vai fazer este passo a passo que a gente tá fazendo aqui. Tá certo? Então, daí, quando você chegar ali e finalizar, você para, que daí a gente vai fazer o restante juntos pra poder unir aqui, tá bom? Aqui, agora, a gente pode arrematar o fio. Você passa aí por dentro de algumas pérolas e faz aí alguns nozinhos, ó. Vou vir aqui pro meio, passa ali por baixo dos fios, passa ali e faz alguns nozinhos, ó. Fiz um nozinho. Passa por dentro de mais uma pérola e vai escondendo os nós, tá? Não deixa os nozinhos aparecendo. E passa umas 2 vezes ali por dentro. E já posso aqui esconder. Ó, puxa, dá uma firmadinha e pode cortar. Vai ficar assim, olhem só. Primeira lateral. Agora aqui eu vou pausar o vídeo, vou trabalhar outra igual a esta e já volto com vocês, tá bom? Vocês pausem, se for preciso, basta vocês retornar quando a gente começa lá a primeira carreira. Retornando aqui, meus amores, com vocês, finalizando aqui a segunda lateral do nosso laço. Aqui, então, eu vou unir os dois, igual a gente fez lá, tá bom? E depois a gente vai unir um lado no outro. Vou vir aqui novamente. Agora, eu vou ali pra pérola do lado e repito aqui, fazendo a mesma coisa, unindo uma pérola na outra. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos trazer a agulha aqui para uma das pérolas que ficam em linha reta. Aqui, meus amores, olhem só, unir uma lateral na outra. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir os lados. Então, aqui, meus amores, o fio está nesta pérola aqui. Vou posicionar os 2 lados do laço dessa maneira e vou entrar ali na pérola que fica na reta. Ó, passa ali por dentro dela e puxa, vai ficar assim, olhem só. Agora, a gente vem nesta outra pérola do lado, passa por dentro dela. Aqui, a gente vai puxando, eles vão se ajustando. Ó, puxo ali e entro nesta. Vai ficar assim, pérola com pérola. Agora, vamos pro outro lado. O fio está aqui, nessa lateral que a gente uniu primeiro, você vai passar para a outra pérola. Passou ali, vem na pérola da reta da frente. Aqui, vamos puxar. Venho na pérola do lado e entro lá na outra. Olhem só, vai ficar assim, unido o nosso lacinho. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um nozinho aqui. Passa por baixo dos fios e dá um nozinho, só um nozinho simples, pra gente aplicar mantinha, tá? Então, olhem só assim já está maravilhoso. Lu, não tenho manta ou não quero aplicar mantinha. Só assim seu laço já tá finalizado. Faz mais alguns nozinhos e arremata o fio. Aqui eu vou aplicar a manta de strass. Aqui, então, você vai pegar a manta, contornar o laço e medir pra ver aonde que você vai precisar cortar. Tá? Basta medir. Aqui, então, a gente vai costurar a mantinha. O fio ficou lá do lado de baixo, então, eu venho nessa posição aqui. Vou unir as 2 lateral, deixando essa união bem na reta aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui, basta você vir costurando uma lateral da manta na outra. O fio tá preso lá na pérola, tá? Então, você vem aqui e vai costurando, passando por dentro das argolinhas aqui da manta. Lu, o que é a argolinha da manta? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A manta é composta de argolinhas. Vocês estão vendo aqueles metaizinhos ali? São argolinhas que prendem um strass no outro. Então, você vem passando por dentro destas argolinhas.
para poder unir uma lateral da manta na outra. Faz aí alguns pontinhos. Vai puxando com cuidado para não arrebentar a manta, tá? É só para unir um ladinho no outro. Olhem só, vai ficar assim. Olhem só que perfeição esse lacinho. Aqui você faz mais algumas vezes, tá? Pra ficar bem unido. E daí, a gente já pode vir e fazer um nozinho aqui. Fiz aqui mais um ponto, vou vir aqui, trazer a agulha mais pra cima. E aqui, você vai passar por baixo dos fios ali e fazer alguns nozinhos, tá? Olha só, vai ficar laçadinha aqui. Você faz alguns nozinhos. Ó, fiz um nozinho. Faz mais um ponto aqui na manta e repete o nozinho novamente, ó. Fiz mais um pontinho aqui, agora venho ali naqueles fios e faço ali mais um nozinho. Ó, fazer um e mais um e já vou cortar. Olhem só, vai ficar perfeito. Aqui você corta e depois você pode deixar uma pontinha ali e queimar selando essa ponta, tá bom? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Lacinho pronto, precisamos aplicar na correia do chinelo. Aqui, então, a gente vai usar a manta de strass. Eu vou utilizar aqui com 4 carreirinhas, tá? A manta de strass. E vamos precisar também. Aqui, vamos precisar também, eu vou utilizar fio de polipropileno, tá? Eu gosto muito de usar esse fio, quem me acompanha aqui no canal já sabe. Inclusive, tem um vídeo meu com milhares de visualizações, onde eu faço a comparação de um fio com o outro, tá? Com um fio de seda e de polipropileno. Não que um seja melhor do que o outro, tá, meus amores? Eu faço a comparação no acabamento. Em alguns determinados modelos, o fio de polipropileno, ele traz um acabamento mais delicado para o trabalho, tá? Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo também o link deste vídeo, para vocês estarem indo lá e assistindo, tá bom? Quanto à durabilidade, os dois são ótimos. O fio de polipropileno, ele é um pouquinho mais fininho, tá? Também tem um custo-benefício melhor. Mas os dois são maravilhosos, tá? Lu, não gosto de fio de polipropileno. Você pode usar o fio de seda sem problema algum, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, que a gente vai precisar também de um isqueiro para poder selar a ponta do fio de polipropileno. Aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos queimar a pontinha do fio, tá? Nunca trabalhem com fio de polipropileno sem queimar a ponta, tá? Porque ele vai acabar desfiando, tá? Então, sempre queimem a pontinha ali. E vamos passar aqui na agulha pra gente começar o trabalho. Vamos estar dando início, então, aqui agora, meus amores. Eu já retirei aqui a correia do chinelo, vocês retirem a marca, tá? Vamos começar por esta lateral aqui, aquela que não tem a marca. Vamos pegar a agulha e vamos vir aqui de baixo pra cima. Vamos usar esse reloginho aqui como referência, tá? E vamos estar posicionando a agulha aqui. Vamos posicionar a agulha de baixo pra cima, tá? Vamos sair ali no meio daquele reloginho. Que puxa o fio com jeitinho. Vai ficar assim, o que que a gente faz? Vem para uma das laterais e volta pra cima novamente por dentro do mesmo buraquinho. Aqui eu vou puxar. Puxa ali com jeitinho, agora vem para o outro lado, tá? Olhem só, fiz um lado, venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Repito, subindo ali por dentro do buraquinho. Vou puxar e vai ficar assim. Olhem só, agora aqui ainda, pra reforçar bem esse início, eu pego a agulha e faço um ponto invisível aqui na correia, levando a ponta do fio um pouquinho mais pra cima. Feito isso, ela vai ficar travada aqui por dentro da correia do chinelo, sem perigo de arrebentar. Agora, aqui corta-se e queimem a ponta. Sempre queimem as pontas do fio, tá bom? E agora, a gente começa a enrolar. Vamos enrolar bem juntinho o fio, tá? Sem apertar demais, para não marcar a correia e para não alargar, tá? Não estrangulem a correia do chinelo. Olhem só, enrolei aqui mais ou menos um dedinho, até onde começou os frisadinhos aqui, tá? Esses frisadinhos aqui da correia. Agora, aqui eu venho com a manta de strass. Meus amores, aqui eu corto as tiras grandes de strass, tá? Eu só corto a manta quando eu estiver quase finalizando, para evitar que falte strass, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a enrolar a manta, ela tem a tendência de dar uma encurtada, tá? Porque a gente vai passando por cima dela, prendendo, e ela dá uma encurtadinha. Então, sempre recomendo que peguem a mais do que a menos.
Antes de começar a enrolar, vou retirar aqui essa rebarba aqui pra não ficar feio o acabamento, ó. Retira. E agora sim, pra começar a enrolar, posicionem a primeira carreira de strass em cima ali dos fiozinhos que você já enrolou. Olhem só, o acabamento ficar bem perfeitinho. Posicionou ali, vamos começar a prender. Aqui vou enrolar por cima e por baixo, para que o trabalho fique perfeito, bem preenchido aqui todos os espacinhos da correia. Aqui, se você estiver usando o fiozinho de seda, provavelmente vai dar uma volta por cima e uma por baixo. Polipropileno mais fininho, então a gente precisa passar mais vezes por baixo, 2 ou 3 vezes, conforme a espessura do fio, tá? Que tem uns que são mais fininhos. Sempre que forem comprar, procurem comprar o fio de polipropileno que é o mais grossinho, tá? Eu não sei bem a espessura, mas é só você cuidar quando você for pegar. Tem um que é bem fininho e um que é um pouquinho mais grosso. Esse que é o ideal pra gente usar. E aqui a gente segue. Vamos enrolar por cima e por baixo. Eu vou começar aqui com vocês, tá, meus amores? Porque aqui é só enrolar na correia, tá? Vai sempre seguindo 2 vezes por baixo, mais ou menos, 1 vez por cima. Viu que ficou muito aberto na parte de baixo? Passa 3 vezes. Não tem uma regra específica, você precisa cuidar para que fique bem juntinho os fios. Olhem só, aqui na parte de baixo, bem juntinhos. Tá bom, meus amores? Eu vou seguir enrolando aqui até chegar aqui, bem no final dessa lateral da correia. Daí, eu volto pra gente fazer a viradinha, tá? Retornando aqui com vocês, meus amores, observem aqui. Já enrolei todo o comprimento da manta. Olhem só como é que ficou. Perfeito. Eu adoro esse fio de polipropileno, o acabamento fica maravilhoso. E agora aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui você vai enrolar a manta. Precisamos deixar aqui 4 carreirinhas de strass saindo para essa outra lateral aqui, tá? Então, você vai vir aqui e vai cortar. Observem que vai ficar parelhinho ali, meus amores. Olhem só, vou cortar aqui e vocês vão observar. Cortem sempre, não deixando aquelas rebarbas ali, tá? Se for preciso, você vem aqui e dá uma cortadinha para o acabamento ficar perfeito. Olhem só, ficou 4 carreirinhas de strass aqui, sem passar o fio. Aqui, eu vou fazer agora a união. Então, observem aqui. Prendi ali, passando a última vez por cima, passei aqui por baixo. Aqui, você pode passar 1 ou 2 vezes, até que você veja que preencheu ali todo o comprimento da correia. Olhem só ali. E agora, você deixa o fio reservado aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos cortar um pedacinho de manta pra completar aqui essa lateral. Depois, a gente vai aplicar o lacinho. Aqui, eu vou cortar um pedacinho com 2, 4, 5 carreirinhas de strass. O que você vai levar em consideração para cortar as suas carreirinhas de strass aí, tá? Então, olhem só, vamos posicionar aqui. 2, 4, 5. Aqui, eu vou cortar essas 5 carreirinhas. E aqui, a gente vai posicionar o lacinho, olhem só. Tá? Então, assim que a gente vai fazer. Aqui, eu vou cortar todas as rebarbas que tiver aqui no meu pedacinho de manta, tá? Pra gente fazer a costura. Aqui, a gente vai usar um fio, um pedacinho de fio, tá? Não precisa ser muito grande, e uma agulha. Aqui, a gente vai costurar a manta de strass aqui no meio, tá? Então, aqui, eu vou fazer um nozinho, passa umas 3 vezes aqui por dentro dessa laçadinha. Aqui, eu vou puxar, pra que o nozinho fique ali bem grandinho. Olhem só, agora aqui eu corto, deixo ali uma pontinha e queimo. Aqui, então, como é que eu faço pra costurar, tá, pessoal? Aqui desse lado eu passei por baixo ali da manta umas 2 vezes. Então, aqui, antes de costurar, eu vou passar umas 2 vezes também deste outro lado aqui. Vou passar na correia. Vou deixar enrolado aqui esse fio, enquanto eu faço a costura do fio de nylon aqui. Vamos pegar aqui e unir a manta. Olhem só, a gente vai unir as carreiras ali. E vamos costurá-la. Posiciona e a gente precisa costurar elas assim. Vamos fazer um pontinho aqui bem no meio da correia, descendo aqui pra baixo com o fio. E agora, a gente sobe novamente. Lembrando que aqui embaixo a gente precisa fazer uns pontinhos bem pequenininhos, tá? Só pra descer e subir pra fazer a costura mesmo. Ó, leva lá pra cima. Aqui eu vou puxar. Olhem só o tamanho do pontinho que ficou ali embaixo, ó, imperceptível praticamente, bem pequenininho. Agora, aqui você vai ajustar a manta e vamos fazer, antes de costurar a outra lateral,
Aqui, se o seu fio ficar se desmanchando, igual o meu aqui, você enrola novamente, que você pode pegar e fazer um nozinho aqui no próprio fio. Dá só um nozinho aí, pra que ele não fique se desmanchando aqui, que daí acaba atrapalhando. Ó, prende ele aí pra que ele não desenrole. Aqui, então, vou posicionar aquele pedacinho de manta ali, vou emparelhar as pontas e vou começar a costurar. Antes de costurar lá, eu vou fazer um pontinho aqui no meio da manta, pra segurar ela aqui bem no meio certinho. Aqui eu faço os pontinhos, descendo com a agulha lá pro outro lado. Fiz um pontinho aqui bem no meio da manta, e não vai ficar se levantando ali aquela parte. Agora, posiciona a agulha lá embaixo e sobe. Direciona a agulha aqui, meus amores, ó, dentro dessa argolinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que vai ser a nossa didática da costura aqui. É uma costura bem simples, aqui é só pra unir uma manta na outra. Então, observem aqui. Então, a gente saiu com o fio aqui nessa argolinha, a gente vem aqui naquele pedacinho de manta que colocamos e descemos dentro da argolinha que está na reta. Aqui você desce lá pra baixo, puxa, e observem ali, vai ficar o fiozinho ali unindo uma manta na outra. E observem que elas seguem em perfeito alinhamento, como se fosse uma manta somente, como não tivesse união aqui. Agora, você posiciona novamente a agulha lá embaixo, pontos bem pequenininhos, somente o suficiente para você subir novamente ali com a agulha. E vai lá na próxima argolinha. Subiu na próxima argolinha, vem aqui na argolinha da reta, na outra manta, e desce novamente. Puxa. E vamos fazer aqui mais um ponto, unindo esta última argolinha ali lá na outra. Cuidem para não costurar sobre o fio de polipropileno, tá? Ou fio de seda que você estiver usando. Aí, você faz o pontinho e direciona a ponta da agulha ali onde você quer sair. Basta direcionar que você consegue sair lá. Ó, saí aqui. Vou puxar e venho aqui unindo nesta outra argolinha. Desço. Aqui vou puxar o fio. E ficou unida, olhem só, fica perfeito. E depois aqui a gente vai fazer mais o acabamento com o fiozinho por cima, então vai ficar perfeito o acabamento. No lado de baixo fica alguns pontinhos bem pequenininhos que depois vão ficar escondidos sob o fiozinho de polipropileno. Aqui você posiciona a agulha e traz novamente a agulha aqui pra cima, tá? Eu trouxe a agulha aqui, bem onde eu fiz o ponto do meio, ali, ó. Aqui eu vou amarrar nesse fiozinho que ficou aqui. Passa ali por baixo dele com a agulha, laça ele ali com a agulha. E aqui eu vou fazer um nozinho, ó. Passa umas 2 vezes ali por dentro da laçadinha e puxa. Aqui pro nozinho se esconder bem lá pra baixo, eu desço com a agulha novamente. Ó, levo lá pra baixo. Quando você puxar o nozinho, ele vai descer, olhem só. Ele se esconde e desaparece, ele não fica aparecendo. E aqui no lado de baixo, vamos subir novamente. Olhem só, não se preocupem com os pontinhos, porque eles ficam bem pequenininhos mesmo. Aqui basta você subir com a agulha direcionando para uma das laterais e a gente já pode cortar aqui esse excesso de fio. Ó, corta ali e está pronta a nossa costura. Agora aqui você vai desenrolar e observem aqui. Aqui, vamos vir inicialmente com o fio por cima da união que nós fizemos ali, tá? Por cima daqueles fios. Agora, a gente vem e segue enrolando aqui normalmente. Passo aqui 2 vezes por baixo da manta, ajusta bem ali o fio. E segue enrolando este pedacinho de manta aqui na correia do chinelo, tá? Então, vamos seguindo aqui. Do mesmo jeitinho que a gente fez lá do outro lado. Aqui eu tenho uma dica bem legal para dar para vocês, tá? Que eu faço em todos os meus trabalhos com manta de strass, tá? Que é estar costurando todas as pontas de manta de strass. Então, todos os meus trabalhos eu costuro, faço um pontinho em cada lado. Por quê? Porque a gente tem que ter a consciência que quando a cliente começar a usar o chinelo, quando a gente começar a usar o chinelo,
a manta de strass, ela vai sofrer leves movimentações com o próprio uso, com as próprias lavagens. Então, a tendência dela é dar uma encolhida ou se mexer do lugar. Ela não vai ficar sempre assim esticadinha como a gente entregou o chinelo. Então, eu sempre costuro as pontas. Dessa maneira, ela vai ficar fixada na correia e não vai ficar se mexendo, tá certo? Então, essa dica que eu dou pra vocês é uma dica muito legal e eu sempre faço nos meus trabalhos. E agora aqui, o que que a gente faz? Vamos posicionar o lacinho ali e vamos marcar aqui nossa correia para enrolar o fio, tá? Aqui a gente vai marcar ali o lacinho até onde ele vai, pode usar uma caneta aí, um lápis e fazer a marcação. Aqui eu marco, então vou vir enrolando o fio até aqui. Vai dar mais ou menos, meus amores, ali onde tinha marca, tá? Então, vou vir até aqui. Aqui basta você seguir enrolando o fiozinho um do ladinho do outro até chegar lá, tá? Então, vem enrolando até chegar ali. Vou pausar o vídeo e já volto com vocês. Enrolamos até aqui, aí vocês vão medindo, tá, pessoal? Na largura do lacinho é até onde vocês vão enrolar. Agora, aqui, a gente já pode vir com aquele outro pedaço de manta e completar aqui o outro lado da correia. Então, aqui a gente posiciona ali a mantinha e vem enrolando sobre ela até chegar lá no final. Chegando lá no final, a gente vai fazer o acabamento com o fio. Aqui basta seguir enrolando sempre do mesmo jeito. Aqui, então, meus amores, a gente vai vir enrolando. Vamos usar a primeira lateral como uma referência, tá? Então, aqui eu já vou cortar. Lembrando que uma lateral da correia do chinelo é maior do que a outra, tá? Então, essa lateral aqui, onde a gente tem a marca do chinelo, ela é um pouquinho mais comprida. Então, você vai medindo aí mais ou menos pra ficar parelho. Aqui eu vou cortar esse pedacinho e vou seguir enrolando aqui, mais ou menos a mesma quantidade que eu enrolei lá do outro lado, pra poder fazer o arremate. Aqui a gente vem e enrola o fiozinho somente aqui na correia do chinelo. Ó, vem, enrola bem juntinho, bem pertinho do outro. E aqui eu já vou cortar, tá? Aqui, como é que você vai fazer? Corta deixando mais ou menos um palmo de fio. Aqui eu vou queimar essa ponta e vou passar na agulha pra fazer o acabamento. Aqui, então, eu queimei e agora eu vou cortar essa pontinha, porque senão ela fica trancando ali, tá? Então, aqui a gente vem e faz o acabamento. Vamos vir aqui de baixo para cima, bem na mesma altura que a gente fez lá do outro lado, tá? No meio do reloginho ali da correia. Aqui a gente vai puxar, puxa com jeitinho, tá? Aqui, vamos puxar o fio e ficou ali a primeira lateral. Agora, o que que a gente faz? Vem novamente e passa ali por dentro do mesmo buraquinho. Leva a agulha lá pra cima novamente. Puxa. E vai ficar assim, observem. Ficou preso ali e o nosso acabamento ficou perfeito. Agora, você vem e faz um ponto invisível aqui. Faz direcionando a ponta da agulha aí pro meio da correia ou para uma das laterais. Aqui a gente vai puxar. E agora, aqui, cortamos. Pode deixar uma pontinha ali, que depois a gente vai queimar. Você vai queimar e selar ali a ponta do fio, tá? Nunca esqueçam de queimar. Feito isso, vamos colocar a correia na sola. Recoloquei aqui, então, a correia na sola. E agora, a gente vai prender o lacinho aqui, tá, meus amores? Então, observem aqui. A medida foi feita para ele ficar posicionado ali bem certinho no espaço entre uma manta e outra. Aqui vamos pegar uns 2 metros de fio, tá? Vou usar aqui o fio 0,40, pode ser o outro que você utilize aí, tá? Aqui, então, coloquei o fio na agulha e agora o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar um nozinho. Aqui eu vou usar um fio duplo, tá, pessoal? Vou unir aqui as duas pontas e vou fazer aqui um nozinho, ó. Faz uma laçadinha ali, passa umas 2 ou 3 vezes por dentro. Vai ficar um nozinho, aqui você vai puxar, usa o alicate aí e aperta bem. Olhem só, não tem perigo de soltar. Corta e podemos queimar aqui a pontinha. Agora aqui, lembra, meus amores, que eu falei pra vocês que eu costuro a ponta das mantas, tá? Por quê? Embora ela fique bem fixada com o fio, com o movimento, com as lavagens, com o tempo, a tendência é dela dar uma leve encolhida. Então, eu costuro as pontinhas, tá? Fica aí uma dica pra vocês, uma ideia, tá certo? Então, vou começar aqui. Já vou aproveitar, vou costurar essa pontinha aqui.
e vou costurar o laço com o mesmo fio. Vamos vir aqui. Primeiro, a gente vai prender esse fio aqui na correia. Vem aqui, posiciona por baixo da manta para o nozinho ficar escondido ali, tá? Aqui você vai descer com uma agulha, cuidando sempre para a agulha sair nos espacinhos do fio, para não costurar sobre o fio, tá? Porque a costura vai ficar, porque os pontinhos de nylon que a gente vai fazer vão ficar escondidos ali por baixo dos fios de polipropileno, tá? Aqui eu desci, escondi o nozinho lá embaixo, dá uma puxadinha. Agora, eu vou direcionar a ponta da agulha aqui, meus amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, por dentro dessa argolinha aqui, tá? Da primeira argolinha. Aqui eu direciono. Você deve desviar do fio, tá? Não costurem sobre o fio pra não repuxar o fio. Aqui eu vou puxar. E agora, a gente vai costurar aqui essa ponta da manta. Como é que a gente faz aqui? Saímos nesta argolinha, agora a gente vai vir aqui, passando por cima dessa carreirinha aqui e vai entrar na outra argolinha ali. Vamos descer com a agulha lá para o outro lado, cuidando para não costurar o fio de polipropileno, no caso, ou de seda, e vamos puxar. Você vai ajustando. O que que você vai fazer aqui agora? Olhem só, ficou ali o fio, não pode ficar aparecendo. Você vai pegar a agulha e vai puxar ali o fiozinho de polipropileno, escondendo este fio de nylon, para ficar perfeito ali o acabamento. Observem, não ficou aparecendo. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos começar a costurar o nosso lacinho. Agora, aqui, nós vamos fixar o lacinho, tá? Então, vamos posicioná-lo. Vou começar aqui costurando essas duas pérolas aqui no meio, tá? É só dar uns pontinhos para que não fique fazendo este movimento aqui na correia, tá? Ele vai ficar fixado. Primeiro, então, a gente precisa subir novamente com o fio. Vai lá embaixo, faz um ponto bem pequenininho e vamos direcionar a agulha aqui para o meio da correia. Olhem só, eu posicionei ali perto da manta, porque é ali que a gente vai começar a fixar a primeira lateral. Aqui, pessoal, olhem só, a parte de baixo, não precisam se preocupar com os pontos, tá? Primeiro, porque a gente vai fazer pontos bem pequenininhos, semi-invisíveis, e depois porque vão ficar entre o meio ali dos fiozinhos de polipropileno, então não irão aparecer. Agora, aqui, a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, olhem só. Vou vir aqui nessa carreira que eu tenho 2, 4, 6. Vou costurar estas duas pérolas, porque daí vai ficar bem alinhado no meio da correia, tá? Então, você vem aqui, passa por dentro ali da pérola. É só pra fazer uns pontinhos mesmo, pra não ficar levantando. Então, passei ali, agora eu venho aqui do ladinho. Vou descer. Vem com jeitinho, cuidando lá do lado de baixo, pra não costurar o fio. E vou puxar aqui. Ó, ficou costurada ali a pérola. Observem que deve ficar pertinho da manta ali, como uma leve sobreposição. Agora, vou subir novamente e vou costurar aquela pérola do lado lá. Costurei as duas, assim, meu laço vai ficar perfeitamente alinhado no meio da correia. Basta você posicionar a agulha e direciona lá para onde você precisa sair. Ó, direcionei lá para a entrada da outra pérola. Venho com um jeitinho aqui e puxo. Agora, passo por dentro dela. Deixa eu virar aqui para facilitar aqui, para vocês visualizarem. Peguei a outra pérola ali, meus amores. Peguei a outra pérola, agora eu vou dar uma levantadinha aqui e você faz o ponto ali, que assim vai ficar mais fácil. Vou descer. Vai sempre ajustando, tá? E olhem só, ficou presa aqui a primeira lateral. Agora, a gente vai costurar aqui o meio do laço, tá? Então, a gente precisa chegar até aqui, mais ou menos onde começa aqui o detalhe da manta. Como é que você vai fazer? Posiciona a agulha e em um ponto diagonal, direcionando a ponta da agulha, vamos chegar até lá. Você não conseguir fazer um ponto muito grande, faz um ponto menor, depois a gente faz mais um pontinho ali, não tem problema.
Aqui, então, o meu ponto ficou um pouquinho antes. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais um pontinho, posiciona ali na correia. Vou fazer mais um pontinho aqui, pra levar a agulha um pouquinho mais pra frente. Vai com jeitinho aí, tá, pessoal? Faz os pontinhos pequenininhos, que dá tudo certo. Fiz mais um pontinho ali invisível por dentro da correia. E agora sim, ficou alinhado ali com o meio do laço. Agora, para ir pro outro lado, a gente vem aqui, passa pelo meio da argolinha e leva lá pro outro lado. Dessa maneira, a gente vai passar com o fio por cima das pérolas do lacinho, fazendo com que ele fique fixado ali. Vai com um jeitinho ali até você conseguir sair lá do outro lado. Ó, sair ali do outro lado. Vou virar aqui para vocês visualizarem. Olha só, ficou assim. Agora, aqui, eu vou vir com uma agulha e vou descer novamente. Vem ali, posiciona em linha reta e desce com uma agulha lá pro lado de baixo. Vou puxar. Vai sempre ajustando, tá, meus amores? Deixa bem centralizado e olhem só, ficou costurado aqui. Vou fazer mais um ponto aqui nesse lado, tá? Costurei essa lateral, venho pra cá agora. Posiciona novamente a agulha lá na parte de baixo. Segura ali a agulha com alicate e faz um pontinho direcionando a agulha um pouco à frente. Aqui eu vou puxar. E agora, faço a mesma coisa, venho deste lado para o lado de lá. Deixa eu passar ali que não passou por dentro da manta. Procura passar por dentro da argolinha da manta, que assim você vai passar entre as pérolas e a manta. Agora sim, agora o que que eu vou fazer aqui? Vou descer ali novamente. Então, posiciona ali e faz o pontinho. E ficou costurado aqui. Agora, a gente vai costurar aquelas mesmas duas pérolas, tá? Que costuramos lá do outro lado. Então, a gente precisa subir com uma agulha até chegar lá. Que você vem fazendo pontos invisíveis, ó. Posiciona a ponta da agulha e vai fazendo aí alguns pontinhos até você chegar lá. Aqui eu vou puxar, vou fazer mais um ponto aqui, venho do ladinho. Aqui vou fazer mais um ponto, posiciono a agulha e vou direcionar para onde eu preciso, tá? Que todos esses pontos, eles ficam todos por baixo ali dos fios de polipropileno, não ficam aparecendo. Agora, eu vou costurar aquelas ali, meus amores, olhem só, esta e esta. Então, venho aqui primeiramente, aqui na parte de baixo, passo lá por dentro da pérola e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, ó. Venho aqui, faço um pontinho no meio da correia. Aqui eu puxo o fio e agora vou fazer outro ponto, tá? Faz outro pontinho aí, direciona a agulha lá pra outra pérola, tá? Eu costurei a primeira, vou costurar a segunda. Basta você posicionar e direcionar. Puxa o fio e volta lá por dentro dela. Feito isso, nosso laço está perfeitamente posicionado aqui. Fica bem costuradinho, olhem aqui a parte de baixo. Não fica nenhum pontinho aparecendo, tá? Então, não se preocupem, o acabamento vai ficar perfeito. E agora aqui que eu falei pra vocês, meus amores, eu vou aproveitar esse fio pra costurar essa ponta de manta aqui, tá? Então, aqui faltou eu descer aqui com a agulha para finalizar esse ponto da pérola. Passei aqui e finalizei a costura das pérolas, olhem só, ficou ali as duas pérolas costuradas. Agora, vou aproveitar esse fio, vou sair aqui, ó, vou posicionar ali embaixo e vou direcionar aqui dentro dessa argolinha da manta, né, essa argolinha aqui.
Lembrando que essa parte aqui, tá, meus amores, é só uma dica minha. Se você não quiser fazer, não precisa, é só uma dica do que eu faço, tá? Daí, aqui eu venho e faço um pontinho, só um pontinho, porque assim vai ficar fixada a ponta da manta. Não deixem ali o nylon aparecendo, vem com a agulha e puxa ali o fiozinho por cima. Olhem só, o acabamento fica perfeito. E agora, venho de baixo pra cima novamente. Vou direcionar a ponta da agulha aqui, nessa argolinha que ficou no meio ali daquela carreirinha pra poder amarrar o fio. Aqui eu puxo, venho com jeitinho aqui e vou procurar o fiozinho que ficou ali. Então, você afasta ali o fiozinho de polipropileno, procurar o fio que ficou ali do ponto. Você precisa passar por baixo dele pra poder fazer um nozinho. Ó, achei ele, vem com jeitinho. Achou ali o fiozinho, passa com jeitinho por baixo dele, tá? Bem com jeitinho que você consegue. E agora, aqui, na laçadinha, você vai fazer um pontinho. Só um pontinho pra fixar ali. Olhem só, um nozinho. Vou puxar, puxa bem firme, vem ali novamente e você vai descer com a agulha. Eu desço porque daí eu consigo puxar o nó pra baixo pra ele se esconder. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Olhem só, o nozinho tá ali. No momento em que eu puxo, ele desaparece. E agora, basta subir novamente e cortar a ponta do fio. Aqui, você pode só subir, direcionando a agulha aqui pra lateral, puxar e cortar. Ó, dá uma firmadinha, corta lá o fiozinho. E ficou assim o nosso chinelo maravilhoso. Agora, aqui, meus amores, nas duas outras laterais, eu também faço um pontinho, tá? Então, coloca um pedacinho de fio na agulha e faço esse mesmo passo a passo aqui. Faz um nozinho, esconde o nó embaixo da manta ali pra não ficar aparecendo, igual a gente fez aqui, tá? E faz um ponto aqui segurando as duas pontas. Lembrando que é opcional, tá certo? É uma dica minha aí pra vocês. Então, ficamos por aqui, meus amores, com mais essa aulinha. Beijinhos de luz pra vocês e até o próximo passo a passo.